Precognição é o fenômeno parapsicológico paranormal de conhecimento de fatos do futuro não conhecido por dedução lógica. É um fenômeno paranormal por agir fora do tempo, independendo de distâncias e obstáculos. E por não ser material nem sensorial, é um efeito certamente espiritual. Sempre é necessária uma grande dose de desconfiança diante de qualquer suposta faculdade paranormal, sempre examinando com atenção a possibilidade de truques. Os casos mais empolgantes e frequentes são espontâneos e surgem completamente de improviso. Costumam surgir em circunstâncias especiais, como durante o sono natural ou em delírios causados pela febre, estados alterados de consciência. Chamamos espontâneos os casos de precognição realizados fora dos laboratórios de parapsicologia. É o conhecimento paranormal do futuro. As tragédias ou mortes coletivas naturalmente são mais emotivas em geral do que as mortes particulares, e por isso facilita a manifestação da precognição. A precognição é mais observada com referência a acontecimentos fortemente emocionais, terremotos, suicídios, mortes, acidentes, ou em sentido inverso, coroações de reis, festas, vitórias após duras guerras. Entretanto, há precognições também de acontecimentos de pouca importância. Em laboratórios, fizeram-se milhares de experiências científicas que demonstram existir no ser humano uma faculdade de conhecer o futuro, prazo existencial ou prazo vital. Uma característica interessante da psigama é que essa independência do tempo se limita a um tempo de mais ou menos 200 anos, entre passado e futuro. Esta restrição se observou através dos muitos e muitos casos. Ou seja, não se adivinha ou capta fora desse limite de tempo. Nunca se adivinha algo muito futuro ou muito antigo, por exemplo, os hieróglifos, que os egiptólogos e arqueólogos não conseguiram decifrar. E as precognições são sempre em nossa terra. Nunca se adivinha um segredo astronômico, por exemplo, sempre de pessoa sobre pessoa. E no prazo vital, isto é, avô, pai, adivinho, filho e neto, ou contemporâneos deles, com os que o adivinho coexista, nem que seja por um instante. É necessário que entre a pessoa que está tendo a precognição e o fato ou pessoa objeto do conhecimento haja alguma relação psíquica. A precognição é um aspecto de psigama que compreende todos os fenômenos paranormais. PSI-gama foi o termo oficializado no Congresso Internacional de Utrecht, em 1953, organizado pela Parapsychology Foundation, pela Universidade Real de Utrecht, Holanda, para designar o princípio dos fenômenos paranormais. A expressão psigama provém das letras gregas psi, início da palavra psiché, que significa alma, e gama, primeira letra da palavra gnosis, que significa conhecimento. Há dois tipos de conhecimento parapsicológico. Conhecimento parapsicológico paranormal, imaterial, não importando distância nem tempo, logo espiritual, e se é espiritual, é próprio da alma. Conhecimento parapsicológico extranormal, próprio do corpo, dos sentidos, sensorial como hiperestesia indireta do pensamento, a curta distância. Em todas as épocas e povos há relatos de pessoas em que se conhecem fatos longínquos e mesmo futuros. Tal conhecimento não pode se atribuir aos sentidos. A escola europeia, com experiências quantitativas e com inumeráveis casos espontâneos recolhidos de todas as épocas e em todos os povos, e com milhares de experiências qualitativas de todo tipo, demonstrou a existência de psigama e todas as suas subdivisões e características. Psigama é inconsciente e incontrolável. Este componente espiritual descoberto pela parapsicologia revoluciona os valores, provando por definitivo a existência da alma no ser humano. É uma faculdade paranormal, extrasensorial, espiritual. O fator tempo, que é uma grandeza física, também não afeta essa faculdade, mas respeitando o prazo existencial. PSI-gama engloba todos os fenômenos paranormais. No âmbito do consciente, tem-se a adivinhação do pensamento, AP. Uma pessoa capta conscientemente um pensamento.
geralmente experiências em laboratórios com imagens. No âmbito do inconsciente, divide-se em TI, telepatia sobre o inconsciente excitado. Uma pessoa capta o que outra pessoa captou, mas está no seu inconsciente. E ST, sugestão telepática. Uma pessoa se sugestionar por uma sugestão à distância. Em relação ao tempo, divide-se em simulcognição, conhecimento de algo presente, retrocognição, conhecimento de algo passado, e pré-cognição, conhecimento de algo futuro. Em relação ao objeto da percepção, psigama divide-se em telepatia, adivinhação sobre um pensamento consciente ou inconsciente, e clarividência, adivinhação sobre um fato ou objeto, incêndio, por exemplo. A clarividência, conhecimento direto do objeto ou fato, é apenas uma teoria, porque tal conhecimento poderia ser obtido através do pensamento ou lembrança de alguma pessoa no presente, no passado ou no futuro, e então seria telepatia. Telepatia significa, etimologicamente, sofrimento à distância. Sofrimento porque o investigador inglês Frederick Myers, em 1882, comprovou que era por ocasião de acontecimentos tristes que, com mais frequência, sucedia o conhecimento paranormal. Mas logo a palavra telepatia se tomou no sentido mais geral de sensação à distância ou percepção à distância. Exemplo. O sensitivo sueco Emanuel Swedenborg, enquanto jantava com um industrial, comunica que a fábrica do amigo estava pegando fogo. Provavelmente foi o próprio industrial quem captou inconscientemente o incêndio. A desgraça interessava a ele. Os amigos do industrial que assistiam ao incêndio tinham o pensamento voltado para o industrial e não para Swedenborg. Conhecer, por telepatia ou hiperestesia indireta do pensamento, as ideias excitadas no inconsciente de outra pessoa é mais fácil e frequente do que adivinhar as ideias conscientes. Exemplo. Uma senhora tinha saído para passar o fim de semana com uns amigos que viviam no campo, a várias milhas de distância. O marido ficou em casa, ligeiramente indisposto. A senhora, já ao cair da tarde, experimentou, de repente, um impulso irresistível de voltar para casa. Os amigos se opunham, pois a hora não era apropriada. A senhora, aliás, não podia dar nenhuma explicação racional de seu súbito e absurdo desejo. Só experimentava a sensação geral de que algo não ia bem com o marido. Voltou e, ao chegar, encontrou a casa em chamas, devido, segundo se investigou, a uma faísca que tinha pulado da lareira. O marido dormia no andar superior, totalmente alheio ao que acontecia. Se a senhora tivesse demorado mais, o acidente teria sido fatal. Tudo indica que devemos classificar este caso como TIE, telepatia sobre o inconsciente excitado. O pequeno cheiro, barulho, etc., do incêndio que começava no andar térreo, sendo captado pelo marido, estimulou seu inconsciente. Sua esposa captou telepaticamente este fato no inconsciente do marido. Em sonhos, transe, hipnose, histeria, estados alterados de consciência, é maior a percepção da mensagem telepática. Antigamente, a telepatia era denominada transmissão de pensamento, dando a impressão de que algo havia sido transferido através do espaço, oferecendo certa confusão em sua compreensão. A telepatia, ou psigama, não é emitida, não é energia ou qualquer tipo de radiação ou onda. Se fosse, seria sensível a instrumentos. E nas experiências de laboratório comprovou-se que o mérito ou a causa do sucesso de telepatias são dos percipientes, ou melhor, das pessoas que captam a telepatia. Ou seja, de nada adianta uma pessoa ou muitas tentarem transmitir telepaticamente uma mensagem ou sentimento. Percepção extrasensorial. É considerada por muitos como uma microparapsicologia, por não considerar os casos espontâneos através dos tempos, qualitativos, e sim somente casos estudados em laboratório, experiências quantitativas, geralmente adivinhações de imagens ou cartas. Não considera IP,
hiperestesia indireta do pensamento, xenoglossia e talento do inconsciente, atribuindo tudo a ESP. Falam de ESP até em animais. Também não consideram prazo existencial ou vital para as precognições. Existem sonhos precognitivos, que se realizam de forma idêntica ao que foi sonhado. Mas assim como todos os fenômenos parapsicológicos, são incontroláveis e involuntários, além de serem raros. O sonho é uma situação de inconsciência. Quando dormimos, não temos consciência do que se passa. Isso facilita a manifestação das faculdades inconscientes. Alguma vez pode manifestar-se em sonhos uma precognição, geralmente para acontecimentos emotivos. Pela força da emotividade, por exemplo, a mãe pode sonhar com um acidente automobilístico que dias depois o filho sofrerá. Em alguns sonhos também se dá o que em psicologia se chama paramnésia, que é uma perturbação do reconhecimento. A pessoa acha que já sonhou aquele fato, mas não sonhou. Isso se dá por alguns fatores de semelhanças ou sensações semelhantes no sonho e depois no fato real. Por isso, a verdadeira precognição nos sonhos é quando a pessoa dá muitos detalhes antes de acontecer o fato e todos se verificarem reais, afastando a coincidência e o acaso. Premonição. Muitos usam o termo premonição para se referir ao conhecimento de fatos futuros. Mas premonição, do latim monitio, aviso, previamente, pré, gera uma interpretação supersticiosa e sobrenatural de que alguém, espírito, entidade, etc., estaria avisando pré-aviso, quando na verdade é uma faculdade da própria pessoa. Presságio seria um acontecimento ou um objeto que provoca uma sensação íntima, mediante a qual se anuncia um acontecimento futuro, sendo considerada como se fosse uma comunicação sobrenatural. O presságio, acontecimento ou objeto, em si mesmo nada indica. Alguns sucessos devem-se à interpretação subjetiva, pelo inconsciente, de alguma percepção. Pressentimento. Não é precognição, e sim ação do talento do nosso inconsciente. É a intuição ou emoção interna espontânea e involuntária que nos faz antever ou calcular certos acontecimentos futuros baseado na experiência ou de fatores deduzíveis.